traz à tribuna é uma comunicação que faz por dever de responsabilidade e com uma explicação. Há pouco mais de um mês atrás, senador Jaba Vasconcelos, um jornal de circulação nacional trazia a notícia de que o senhor Marcos Valério, pivô do escândalo do Mensalão, teria ido à Procuradoria-Geral da República e teria prestado um depoimento como que oferecendo delação premiada. E informações que a notícia de jornal revelava de grande gravidade, mas apenas insinuações, que envolviam o ex-presidente Lula e figuras importantes da República. Quando a notícia surgiu, companheiros do PPS e do PSDB instaram lideranças do meu partido a assinarem uma representação à Procuradoria-Geral da República solicitando abertura de investigação por meio de uma representação que seria entregue. Eu fiz uma consulta aos meus companheiros e dei a minha opinião. A minha opinião era coincidente com a dos meus companheiros no Senado e na Câmara. É que a notícia daquela época era a notícia que trazia apenas ilações, suspeitas. E se pretendia solicitar ao Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gugel, um homem acima de qualquer suspeita e que tem prestado enormes serviços à democracia brasileira, já visto o papel que ele desempenhou no caso do Mensalão, agora com grande coragem cívica, ele não precisaria, se tivesse suspeitas, de que ninguém o instasse a abrir um processo de investigação. Ele tomaria a iniciativa. Nós aqui, em cima de suspeitas, nós democratas, não ousaríamos instar Sua Excelência a abrir um processo de investigação, porque, à época, comentavam-se suspeitas, meras suspeitas, senador Valadares. E não assinamos, a representação foi entregue por segmentos do PSDB e pelo PPS. Mas mantivemos uma posição clara de ir à Procuradoria-Geral da República em cima de fatos concretos e que, tomada a providência, houvesse elemento palpável para que a investigação chegasse a conclusões. Do contrário, o meu temor era de que, não havendo evidências, a abertura da investigação fosse negada e se passasse o atestado de bom mocismo para os denunciados pela matéria do jornal. Ao invés, portanto, de prestarmos um serviço ao processo de esclarecimento, estaríamos dando a oportunidade a que um órgão acreditado da República, a PGR, passasse o atestado de idoneidade a quem talvez não a merecesse. Não valia a pena correr este risco. E esta foi a razão pela qual não colocamos os democratas do rol dos partidos que surgiram naquela época, em cima das ilações de um jornal acreditado, de denúncias que eram graves. O mesmo jornal, na sua edição de hoje, aí sim, traz dados concretos. Porque, senador Mário Couto, a notícia que é a manchete da primeira página ocupa 2 páginas inteiras, a página 4 e a página 5, inteiras. Circunstanciando, primeiro, o depoimento tem 13 páginas. Segundo, quem assina o depoimento, subprocuradores da República e o advogado que defende o senhor Marcos Valério. E o depoimento é dado pelo senhor Marcos Valério, que voluntariamente foi à Procuradoria-Geral da República, está dito na matéria, durante 3 horas e meia, prestou informações com dados que reputo gravíssimos, envolvendo a figura do presidente da República, do ex-presidente Lula, com doações operadas por Marcos Valério, que confessa
doações para gastos com contas pessoais do ex-presidente Lula, fazendo ilação com Fred Godoy, que era um ex-assessor ou assessor do ex-presidente Lula, com fotografias que mostram a intimidade do senhor Fred Godoy com o ex-presidente Lula, com apontamento de conta bancária onde o depósito foi feito pela SMPIB na conta da empresa do senhor Fred Godoy, que teria usado o dinheiro para pagar contas pessoais do ex-presidente Lula. Acusações gravíssimas, dizendo ele, Marcos Valério, diz e assina, diz que o PT pagou a conta, 4 milhões de reais, pagou a conta da banca de advogados que faz a sua defesa. E quem assina o depoimento, dentre outros, é o chefe da defesa do senhor Marcos Valério, o advogado Leonardo, Marcelo Leonardo, que entrevistado nem nega nem assevera, mas assina o depoimento em que Marcos Valério diz que 4 milhões da conta dos advogados que defenderam Marcos Valério foram pagos pelo PT. E ele assina o documento, embaixo pode não ter dado na entrevista a certeza de que teria recebido os 4 milhões, a reportagem, mas faz mais do que isso, assina o depoimento onde Marcos Valério diz isto. Estes são fatos, senhor presidente, da maior gravidade. São fatos abertos, que constam de um depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, que é revelado nos menores detalhes, senador Aloysio Nunes. Nos menores detalhes, são 2 páginas inteiras de jornal, com fotografias, com dados, com depósitos, com contas. Então, neste momento, o que cabe aos partidos que querem lisura de procedimento na vida democrática do país é fazer o que nós estamos fazendo. PSDB, PPS e Democratas, estamos fazendo um pedido à Procuradoria-Geral da República para que nós possamos ter acesso a essa peça de 13 páginas que seria a delação premiada, ou a suposta delação premiada. Se a matéria vazou, se o assunto vazou, está publicado no jornal Estado de São Paulo de hoje, ou foi o Marcos Valério que vazou, ou a Procuradoria-Geral da República. Mas o documento deve existir, porque com o nível de detalhe com que a matéria é feita, é impossível que aquele depoimento não tenha sido prestado. Nós queremos ter acesso ao depoimento. Segundo ponto, nós estamos fazendo um requerimento de convocação ou de convite para que o senhor Marcos Valério venha amanhã. O convite será feito numa sessão de amanhã, para que ele venha prestar esclarecimentos sobre a matéria e sobre o assunto no Congresso Nacional. E o terceiro ponto, uma representação à Procuradoria-Geral da República para que seja aberto o processo de investigação. Agora sim, em cima de elementos fáticos, de elementos consistentes, que estão postos numa matéria que a mim impactou e que a mim convenceu de que era preciso agir. E vamos agir para cumprir o nosso compromisso com a sociedade. Ouço com muito prazer, com a permissão da presidência, o senador Djalma Vasconcelos. Senador Agrippino, o que Vossa Excelência e outros companheiros de outros partidos da oposição, o que Vossa Excelência está fazendo, é o que o PT fazia no passado. Qualquer denúncia grave como essa aqui publicada hoje no Estado de São Paulo, o PT se apressava em denunciar, em ir à tribuna, pedir informações, requerer CPI. Hoje ele quer fazer o país de bobo e a gente da oposição de imbecis, não é? Achando que a gente quer radicalizar. A Dilma, que queria ser uma faxineira mó, diz que é desnecessário ouvir a Rosimeire e outras pessoas, porque não se deve ouvir, deve se esperar. E essa coisa de deve se esperar nunca é punido, ninguém, não se apura nada e não se pune ninguém. Essa que é a história do governo Dilma, e que foi no governo Lula durante 8 anos. Vossa Excelência tem toda a razão, merece o nosso apoio, a nossa admiração, por estar fazendo agora e respaldando a sua posição cuidadosa de não ter feito antes esse pedido de informação e ação judicial.
Eu acho que esse é o caminho. Não adianta dizer que Lula é patriota, que Lula é patrimônio disso ou daquilo, não é? Porque isso pouco importa. Lula não está acima da lei, acima da Constituição. É preciso que se apure. A denúncia é gravíssima e, por isso mesmo, merece todos os meios de apuração que for possível no meio legislativo. Obrigado, senador Jair Vasconcelos. Eu agradeço a parte da manifestação de Vossa Excelência e quero sublinhar o fato a ser investigado decorre de um depoimento prestado por Marcos Valério, vou repetir, que é o pivô central. Ele é quem informa que ele, para se defender, teve as contas dos seus advogados pagas pelo PT. Se foram pagas pelo PT, é porque o PT tinha interesse, como é dito em algum momento, em calá-lo. E é dito até que o senhor Paulo Okamoto, numa conversa com ele, teria feito ameaças de morte. São coisas gravíssimas que não cabem numa república do tamanho da democracia brasileira. Então, o que nos cabe é investigar, é solicitar, primeiro de tudo, cópia desse depoimento. Acho que nós temos o direito de ter acesso a esse depoimento. Segundo, é convidar o senhor Marcos Valério para, em sendo verdadeiro o seu depoimento, ele vir dizer o que disse à PGR, ao Congresso Nacional, aos representantes da sociedade brasileira. E o terceiro ponto é entregar às mãos competentes e isentas do Procurador-Geral da República o pedido para que o processo de investigação seja aberto, para que, se aquilo for verdade, seja aplicada a pena a quem for culpado. Ouço com prazer, com a permissão da presidência, o senador Mário Couto. Senador José Agripino. Ser bastante rápido, senhor senador. Já encerro, senhor presidente, já encerro. Tem uma ordem do dia para iniciar daqui a pouco. Mas não tem oradores, hoje está calmo. Sua Excelência, com certeza, vai nos permitir fazer uma discussão sobre um assunto tão importante, a pátria. Eu não tenho dúvida nenhuma, senador José Agripino. A pátria hoje deve estar se perguntando até que, enfim, descobriram tudo. Faltava um pedaço, senador. O Supremo foi, mas tudo indicava que faltava um pedaço. O pedaço mais importante da peça. A peça não estava completa. Faltava um pedaço desta peça. O pedaço que sempre se escondeu. Porque até então era uma liderança nacional. O homem que virou ídolo desta nação. O homem intocável. O homem que nunca mentiu. O homem que nunca pecou. E a pátria deve estar se perguntando hoje: por que aconteceu isso? Como aconteceu isto? E deve estar dizendo: meu Deus do céu. Eu acho, senador Zé Agripino, na minha terra, no Marajó, chamam de pajé, para as pessoas que adivinham, que descobrem as coisas com antecedência. Fazem 5 anos que eu vou a esta tribuna dizer que o PT institucionalizou a corrupção no Brasil. Há 5 anos. Há 5 anos eu venho dizendo que tem mais um escândalo. Aí surge. Eu ia e dizia, tem mais um escândalo. Aí surgia o escândalo. Eu disse agora nos escândalos dos ministérios e dos ministros, eu cheguei até o 5º ministro acertando. E eu acertei em dizer nesta tribuna que o Lula era o chefe do mensalão. Se Vossa Excelência pegar pronunciamentos meus nesta casa, vai observar que eu por várias vezes disse que o Lula era o chefe do mensalão. Agora não sou eu. Agora é o amigo dele, aquele que era o amigo dele, o Valério, que está dizendo que ele era o chefe do mensalão. Está afirmando que ele era o chefe do mensalão. É muito grave, senador.
mais grave, considero eu, do que todos os fatos ocorridos até hoje neste país. Muito grave. Até pelo tempo que conseguiram esconder. E eu vou acertar mais uma, senador. O Marco Valério não virá a este Senado, porque a presidenta Dilma não vai deixar, porque o PT não vai deixar. Nós não vamos conseguir trazer. A mesma coisa eu lhe digo, nós estamos numa ditadura política neste país. A mesma coisa eu lhe digo, Vossa Excelência hoje é um senador que não tem condições de aprovar um projeto seu, por causa das medidas provisórias. Nós estamos engessados, senador. Vossa Excelência, com este pronunciamento de hoje à tarde, diz à nação brasileira que o vosso partido quer justiça, quer mostrar a realidade à nação, que Vossa Excelência é um homem sério, que desde que cheguei aqui vi seriedade de Vossa Excelência, e eu espero que nós todos estejamos juntos para mostrar à pátria que aqui neste Senado ainda existe brasileiros patriotas que amam essa nação e não querem ver a desgraça desta nação atolada em corrupção. Parabéns pelo pronunciamento de hoje à tarde. Obrigado, senador Mário Couto, pela sua manifestação. Eu queria dizer ao plenário que já está assinado pelo senador Álvaro Dias e por mim, como líderes do Democrata e do PSDB, solicitação à Procuradoria-Geral da República, no sentido de que nos seja liberado o inteiro teor do depoimento prestado por senhor Marcos Valério e hoje publicado no jornal Estado de São Paulo, para que nós possamos ter conhecimento na íntegra do que está posto naquele documento assinado, como a matéria diz, por subprocuradores e pela advocacia, ou pelos defensores do senhor Marcos Valério. As três assessorias jurídicas do Democrata, do PSDB e do PPS estão trabalhando na representação em que se solicita a instalação do processo de investigação e, evidentemente, amanhã esperamos os três partidos apresentar numa comissão do Senado o pedido de convite para que o senhor Marcos Valério compareça ao Congresso Nacional, ao Senado da República, para prestar as informações ou esclarecimentos contidos na matéria do jornal Estado de São Paulo. Era a comunicação que queria fazer à casa e o faço por dever democrático.